Fala galera, bom dia, boa tarde, provavelmente boa noite. A gente está aqui para continuar a resolução da prova do Max de 2007. Essa questão é bem fácil, vai ser bem rapidinho da gente resolver, tudo bem? É uma questão que compara a taxonomia de peixes e algumas classes de vertebrados, correto? Então vamos lá, sem enrolação, só vou pedir antes que vocês deem like, deem favorito, que aí vocês apreciam o nosso trabalho, né? Que aí vocês conseguem ver e ajudar o nosso trabalho para que a gente consiga continuar a disponibilizar esse tipo de material para vocês, tudo bem? Vamos começar então aqui. Max de 2007, questão 4. Leia a seguinte passagem que descreve um scale eater, né, que eu botei aqui, comedor de escamas. Scale eater porque não tem uma tradução literal para o termo brasileiro. Que vive no lago Tanganyika, na África. E responda as questões subsequentes 1 e 3. Eu botei só a 1, a 2 e a 3 vão vir nos próximos vídeos, tudo bem? Vamos lá. O comedor de escamas é um peixe que literalmente agarra as escamas dos flancos de outras espécies de peixes e as come como comida. Quando ataca, se aproxima de sua presa por trás e de repente corre para o flanco para pegar algumas escamas. Interessantemente, a boca desse peixe é distorcida e deformada para a direita, dextral, que é o destro no caso, ou para a esquerda, sinistral, que é o canhoto. Tudo bem? De observações submersas, o peixe destro é conhecido por atacar pelo flanco esquerdo da presa, e o sinistral, canhoto, ataca pelo flanco direito. Flanco, para quem não sabe, é a parte lateral aqui do peixe. Tudo bem? Então vamos lá. Taxonomicamente, o comedor de escamas advém do mesmo grupo das carpas e sardinhas, diferentemente de outro grupo que inclui tubarões e raias. Escolha o adequado grupo taxonômico que inclui o comedor de escamas, scale eater, 1, e outro grupo que inclui tubarões e raias, da lista abaixo, e coloque as letras nos espaços designados. Por exemplo, o 3 vai ser 1, e o 1 aqui e o 2. Tudo bem? A questão 3 você vai colocar 1 referente a 1 e 2 depois. Da folha de resposta, tudo bem? Eu repeti aqui e ele dá alguns grupos pra gente. Ele quer saber então, o 1 vai ser o scale eater, que é do mesmo grupo das carpas e sardinhas. E o grupo 2 vai ser o mesmo grupo dos tubarões e raias. Tudo bem. Agora ele deu 5 opções aqui pra gente. Agnata, anfíbia, condricte, osteicte, aqui saiu sem o D, é condricte, osteicte e placoderme. Tudo bem. Esses aqui são diferentes grupos taxonômicos que incluem alguns peixes que são vertebrados, certo? Peixes não, que o anfíbio aqui também tá, mas são animais vertebrados de ambiente aquático, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro ele quer o grupo das carpas e das sardinhas, no número 1, e o 2 ele quer o grupo dos tubarões e das raias. Então vamos olhar cada filo e vamos tentar descobrir de que classe, né, de que família, filo eles são. E quais são os peixes que incluem esse grupo, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a agnata. Eu separei algumas imagens que são correspondentes a algumas espécies, tipo exemplo para que você saiba quais são os principais representantes desses grupos, tudo bem? Por exemplo, aqui, a gente tem, vamos lá, primeiro a gente tem o agnata. Vou botar o azinho aqui do lado. Os agnatos são peixes primitivos, são espécies de peixes primitivos que correspondem àqueles primeiros peixes que se separaram dos vertebrados. Então, um dos grupos mais primitivos, um dos primeiros a separarem na árvore filogenética dos outros vertebrados, foram os agnatos. Tanto que os agnatos são alguns exemplos de animais vertebrados que não possuem coluna vertebral. Eles têm uma estrutura cartilaginosa. Mas, e alguns representantes, são dois principais representantes, que é a lampreia e um peixe também chamado de feiticeira. Vou botar feiticeira. Esses são os dois, não únicos, mas principais representantes desse grupo, tudo bem?
E esse grupo, embora seja cartilagíneo, ele tem um grupo próprio. É um grupo que não tem mandíbula, eles têm um sistema circulatório simples e eles têm umas características bem primitivas se comparar com os outros grupos subsequentes, tudo bem? Eles são vertebrados, não possuem coluna vertebral e possuem uma estrutura cartilagínea como algum grupo que o outro grupo que a gente vai ver aqui, tudo bem? Então a gente sabe que o agnato não é. O agnato é correspondente à lampreia e à feiticeira. A gente quer o grupo das carpas e das sardinhas e a gente quer o grupo do tubarão e da raia, tudo bem? Agora vamos continuar. Anfíbia. Anfíbia é o grupo B aqui que está na sequência. Ele é composto por animais que você conhece bem, que são sapos e derivados, né? Sapo, perereca, rã, salamandra. E são animais que possuem uma estrutura vertebral, certo? E além disso, eles possuem algumas características respiratórias diferentes. O sapo ele possui uma respiração cutânea, a salamandra também, né? Ele tem uma respiração cutânea. Eles têm uma outra respiração que também é o coachado dela, é um tipo de respiração, porque ele engole o ar, ele tem a deglutição do ar. E mesmo assim, eles além de não serem o que a gente chama de peixe, eles não são nenhum dos grupos que a gente está falando aqui. Tudo bem? Então os anfíbios não são. Certo? Deu para entender aqui certinho? Sapo e salamandra. Eu não vou ficar focando muito na característica de cada filo, porque isso vai ser uma perda de tempo. É bom só para a gente identificar quais são os principais filos aqui e o que eles fazem. Tudo bem? Quais são os principais filos e quais são os seus representantes principais. É isso que você precisa para o Max. Tudo bem? Então vamos lá. Grupo C, os condrictes. Eu vou dar uma dica para vocês decorarem por que condricte. Em português é escrito assim, ó, condricte. Condri, ou com DR, né? Significa cartilagem. Condri é cartilagem. Tanto que a gente tem umas células que são condrócitos nas nossas juntas, que formam as cartilagens do nosso corpo, tudo bem? Então, para você decorar, condricte é cartilagem. Então, os animais que correspondem ao grupo dos condrictes, eles são animais cartilagíneos, eles são animais cartilaginosos, animais que não possuem uma estrutura de vértebra. Se você quer saber o que é a vértebra do peixe, praticamente, é a espinha que a gente come, aquela estrutura de espinha. A gente não come espinha, né? Mas é a espinha que a gente vê no peixe. Tudo bem? São os animais principais que a gente conhece mais, que a gente vê mais, os tubarões e as arraias. E raias. Raias. Tudo bem? Esses são os representantes principais desse grupo. Então a gente já tem resposta de um. A gente sabe que os condrictes são o grupo 2, dos tubarões e das arraias. Tudo bem? Deu para entender certinho? Qualquer coisa, deixa a pergunta nos comentários, tudo bem? Aí a gente tem o grupo D, que são os osteíctes, que é esse grupo aqui. Os osteíctes são os peixes ósseos, aqueles peixes que possuem aquela estrutura de coluna vertebral bonitinha. Você vê a estrutura da própria espinha do peixe. O que a gente chama de espinha é literalmente espinha mesmo, é a espinha, aquela estrutura vertebral do peixe, aquela coluna. Eu peguei um exemplo aqui, que são aqueles peixes mais clássicos. Esse aqui, para quem não sabe, é o peixe palhaço, né? Mas o peixe palhaço também, ele é um peixe ósseo, então ele tem características de peixe ósseo. Então ele se encaixa aqui. E os osteíctes, eles compõem principalmente os peixes ósseos, né? Eles são os peixes ósseos, e encaixam naquele grupo que ele estava pedindo, que era das sardinhas. Sardinhas e carpas. Esse grupo encaixa, então o osteícte é o número 1. Então a gente sabe, a gnata são as lampreias e as feiticeiras. Vale lembrar que esses peixes são parasitas, né? Essa boca aqui, ela serve para grudar no peixe e eles ficam sugando o sangue, nutrientes desse próprio peixe. Os anfíbios são sapos e salamandras, que têm respiração cutânea, principalmente, né?
Os condrictes são os peixes, lembra, cartilagíneos, como os tubarões e as raias. Os osteíctes são os peixes ósseos, como a sardinha, carpo, peixe palhaço, tudo bem? E, por último, placoderme. Você pode ver que de todos os animais que a gente tem aqui, o único que não tem foto e sim um desenho é o placodermo. Por quê? Porque o placodermo, eles são animais extintos. Eles são animais que não existem mais. Eles eram animais antigos, bem primitivos, e eles foram extintos. E qual a característica principal que vai fazer você lembrar exatamente o que eles são? Os placodermos, eles possuíam placas na cabeça e nas laterais, que serviam como escudos para eles. Tudo bem? Eles são vertebrados também, porque vale lembrar que eles ainda são peixes, certo? Então, os placodermos não são mesmo. Essa aqui é a questão que é para te sacanear. O grupo dos placodermos está extinto, não existe um representante vivo dos placodermos. Existem, claro, grupos taxonomicamente descendentes, mas não são os placodermos. Tudo bem? Então a gente sabe que o Max faz isso para pegar aquela questão que é impossível, mas te deixa em dúvida. Tipo, o que é o placodermo? Que diabo é o placodermo? Tudo bem? A questão é só isso, gente. De verdade, é uma questão que se você souber a base dela, é uma questão de nível fácil. Não é uma questão difícil, mas é uma questão também recorrente. Vale lembrar que o Max ele tem questões recorrentes, então é importante que vocês saibam o básico das questões. Né? Se vocês souberem resolver todas as provas, que é o trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui com vocês vão se dar muito bem nessa prova e vão conseguir a aprovação, pelo menos em biologia, tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem o vídeo, deixem seu like, deixem o favorito, por favor, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Desculpa o garrancho e falou!